tarde, boa noite. Saudade, Luísa. Vocês estão ouvindo direitinho? Tá bom o som? Elaine, não tem intérprete de Libras aqui pra você. Boa tarde. Vamos esperar o nosso convidado entrar. Luísa, tá ouvindo? Ei, Perla, tudo bom? Olá, tudo bom? Olá, boa tarde, boa Boa noite para tarde. você, né? É boa tarde, é boa noite, já são 9 da Aqui é noite. boa tarde. E então, como é que estão as coisas por aí? A gente está tudo em casa, né? Pois, tem que ser, Essa não é? pandemia, essa pandemia atrapalhou nossos projetos. Mais ou Oi, menos, Regina. O sim. pessoal tá entrando. Atrasou pelo menos o envio ou o progresso de alguns projetos, sim. Mas acho que não, É, nem todos vão ficar por terra, não é? não, Eu vou tentar falar um pouquinho devagar para que seja perceptível também. isso. Tá É bom o melhor. som? O Está ótimo, som tá está bom, bom? está ótimo. Não sei se me consegues ver assim, está bem? Tá. O cabelo está direito, não sei se. A Luísa, essa Luísa aí, ó, que tá falando, nós já estamos começando a liberar, tá aí em Hum. Portugal também. Ah, boa. Aí Ela, eu entendo tudo, ela tá te entendendo. A Luísa é companheirinha minha que nós trabalhamos juntos na sala do AE, bom. Olá, Luísa. né, Luísa? Nós sonhamos esse Instituto Thelma Novaes juntas, a Luísa, a Fernanda, só que me deixaram sozinha. A Luísa Não, foi embora para Portugal e me deixou está aqui em Viseu. sozinha. Não, eu acho que está É, longe, mas ao mesmo tempo está perto, não é? ela foi com a família. Morro de saudade dessas meninas. A falta da escola e a saudade das colegas, né? Olha, de vez em quando vou ter que pôr os óculos que é para ler, porque senão não está mal. É. Os meus óculos é só para longe, então eu não preciso de ler de perto. Ah, e Olha lá, ela então, está aí para abrir caminhos. ótimo, ótimo. Te amo também, amiga. Então, o que é que nos traz hoje cá? Vamos falar sobre os nossos trabalhos, não é? Sobre em É, torno do Braille e da inclusão. Eu posso partilhar contigo e convosco a minha experiência enquanto, não é tradutor, mas enquanto vou transcrevendo, neste caso a poesia, porque é o trabalho essencialmente que eu faço. Não sei se a priori a conversa vai nos levar para esse caminho, mas eu aprendi Braille como autodidata, sozinho, e é no curso dessa aprendizagem que eu percebi que existia bastantes lacunas no que consiste a material disponível para a aprendizagem do Braille. E eu percorri as grandes superfícies, nomeadamente livrarias, claro, e eu não consegui encontrar nenhum livro disponível em Braille. A única chave que eu consegui foi num alfarrabista, no Porto, que entretanto já encerrou, que tinha uma atividade bastante longa, cerca de 40 anos, que era na Rua das Flores, no Porto, e que o único livro que eu consegui encontrar, e na altura para exercitar, foi este, de matemática. Não sei se é perceptível ou não, mas pronto, já foi está este o único. amarelinho.
É exatamente, a folha mais antiguinha e tal. Pronto, não sei se é perceptível. Foi o único livro que eu consegui arranjar no mercado e que me possibilitou de ter um contacto direto com um livro transcrito e que me pudesse ajudar na minha aprendizagem. Mas até agora não consegui encontrar em nenhuma superfície, uma livraria, disponível um livro transcrito em Braille. É importante ressaltar, porque eu já sei Braille, a teoria e, entretanto, a prática. A teoria já sei Braille há sensivelmente 6 anos, mais coisa, menos coisa. E até em 6 anos só consegui arranjar este exemplar. Por isso, isto é de matemática, isto é referente ao ano de 1960, 70, por aí, está bem? Por isso já tem muitos anos, e é o único que eu consegui arranjar até o momento. E é na altura da aprendizagem, que ao perceber que não existia material disponível para a aprendizagem, que eu decidi, anos após, então criar o meu projeto. E daí surgir o Boletim da Pauta. Não é? Eu não sei como é que tiveste contacto com o gosto com o Braille, como é que surgiu, porque acaba por ser uma aprendizagem contínua, não é? Por isso, não sei como é a tua experiência. Eu não tenho ninguém na família que tenha baixa visão ou que seja cego, é mesmo por curiosidade que surgiu o aprendizado. Não sei como é que foi contigo, não sei se queres partilhar connosco. A live é tua. Bom, comigo surgiu, eu era professora de ensino fundamental e eu fiz o curso para trabalhar com surdos, na verdade. E fui uma remoção no final de ano para uma escola que era a escola de surdos. E eu entrei para alfabetizar os surdos, nas crianças de 6 anos surdas. E com um mês, a diretora foi e me colocou 2 crianças, uma cega e uma baixa visão, na sala, para alfabetizar juntos. Então, aquele ano eu alfabetizei surdos e cegos ao mesmo tempo numa sala. Até a minha pedagoga está aí, entrou, a Jaqueline. A Jaqueline, uma ótima pedagoga que me incentivava com os projetos. Depois, mais tarde, nós nos encontramos novamente em outra escola, ela como minha pedagoga. Eu até falei com ela, vou falar de você lá. A Jaqueline é uma ótima pedagoga e era pedagoga da escola de surdos na época. E a gente realizou assim, muitos projetos. E foi assim, um ano que mudou a minha vida profissional, né? Foi um marco na minha história profissional. E no final do ano, no próximo ano, essa escola teve que, se fechar. Ela passou a se tornar agora como capacitação e teve a inclusão. Essas crianças tinham que ir para uma escola regular, junto com os alunos tipos normais, no caso. Então, eles não iam ficar mais separados, foram para a escola, né, a inclusão. E aí eu fui acompanhando. Criaram uma escola só? Era uma escola só, era a escola de surdos. Então, Okay. aí tinha surdos e algumas crianças cegas, com baixa visão, né, e outros, porque aqui em Cachoeira não tem uma escola só para cegos. E aí eu fui para essa escola regular, voltei para a escola regular, mas porém com os alunos, com esses alunos. E lá eu fiquei com os surdos, com os cegos mesmo, porque é mais difícil ter professores aqui capacitados para seguir, né, para trabalhar com Braille. E quando eu fui, a Luísa está lembrando, quando eu fui para essa escola, a Luísa era professora, regente da sala, e eu ficava de apoio com as meninas cegas dentro da sala. E a gente trabalhou um ano assim, depois veio a sala de recurso, aí eu já fui para uma sala separada, que fazia o atendimento no contraturno com essas crianças. Essas crianças ficavam de manhã na sala regular e à tarde nessa sala comigo, onde eu ensinava o Braille, adaptava o material da escola, né? As provas, os textos, tudo, eu adaptava em Braille, para essas crianças irem desenvolvendo. E como é que tu adaptavas? E é um trabalho que acontece. Esse trabalho acontece até hoje. E tu fazias a adaptação das provas através da máquina? Da máquina. Aí já tinha máquina.
No início, a gente tinha era só reglete, mas logo depois veio a máquina. E depois, só uns 8 anos depois, nós conseguimos a impressora Braille. E Porque aí, vocês aí no Brasil dizem reglete, não é? E é nós reglete. aqui, e nós aqui dizemos pauta. Isso, aqui é Ok? reglete. Daí também o projeto, mas eu explico mais à frente, daí o projeto chamar-se o Boletim da Pauta, porque é através da pauta que Falta. eu transcrevo tudo manualmente. Aí é reglete, mas desculpa, foi só um pormenor. E aí eu continuei trabalhando com essas meninas cegas até tem uns 2 anos eu aposentei. E nessa salinha que nós criamos visualizamos esse instituto, Thelma Novaes, que foi até as meninas mesmo que queriam que fosse com esse nome. Lá nessa sala tinha a Luísa, a Fernanda e as meninas, né? A Rayara, Ilana, e criamos e sonhamos ali um projeto com esse Instituto Thelma Novaes, onde teríamos atividades para elas, né? E divulgar o Braille e dar continuidade do trabalho que nós fazíamos na escola e que eu não estaria mais na escola por motivo de eu ter já aposentado. Okay. E aí hoje o que a gente faz? A gente vai para as escolas levar o depoimento das meninas, como é o dia a dia delas como cegas, né, na sociedade, as dificuldades, a necessidade que elas têm, né, do dia a dia, que é difícil, porque aqui em Cachoeiro, por exemplo, não tem acessibilidade, né? Quase lugar nenhum tem. Então, a gente vai fazer esse trabalho nas escolas, desde a pré-escola até a universidade, né? Os professores, as escolas nos convidam, nós vamos gratuito falar, apresentamos o Braille, fazemos aquele trabalho de orientação e mobilidade, para eles sentirem como é a vida do cego, né? Nós temos a professora aí que participou, a última escola que nós fomos foi com essa professora que entrou agora aí. E é um trabalho, assim, muito gratificante, né? Porque a gente consegue demonstrar isso na realidade ali com eles. Tanto para as meninas que vão, né, que elas ficam incentivadas de falar das dificuldades delas, dos progressos delas. De partilharem a experiência, não é? Compartilhar a experiência delas, né? Porque o que acontece com os cegos, principalmente aqui na nossa cidade? A gente acha até que não tem cego, porque a gente não vê cego na rua, a gente não vê cego trabalhando, né? Eles ficam em casa. É isso. Ficam tudo em casa. Até eu comecei a trabalhar com eles, eu não sabia que tinha surdos, né? Que tinha cegos, porque a gente não tinha esse contato. Acaba por ser também uma experiência para nós, não é? E começámos a descobrir um novo mundo que até então estava um pouquinho oculto. Isso. Aí, quando você já começa, as meninas, a gente dá cursos, né, para as professoras de Braille também, capacitação para elas trabalharem, como trabalhar com os cegos. E aí, quando elas começam, logo falam assim, nossa, Thelma, agora eu já descobri que tem uma moça cega na minha rua, tem uma, entendeu? Então, eles vão encontrando os cegos. Aí a gente está vendo. Esse trabalho que eu quero fazer aqui, né, com esse pessoal de ajudar esses cegos, né, a sair de dentro de casa, a mostrar que tem vida, que tem outras possibilidades. Inserir-se na comunidade e terem à sociedade como devem ser inseridos com naturalidade, não é? Isso. Porque e aí é um trabalho de formiguinha, né? Mas não vamos conseguir. Aos pouquinhos nós vamos ter acesso. Eu acabo por perceber que quando eu comecei a elaborar o boletim da pauta, no início de 2019, e com o processo porque eu estou em constante aprendizagem, não é? Acabo por perceber que quem tem que, na realidade, se adaptar à condição da pessoa cega somos nós, não eles. Nós é que temos que criar condições para que eles não sejam excluídos, não é? Porque nós, a viver no nosso mundo agitado, no dia-a-dia, na azáfama das cidades, esquecemos exatamente disso quando estacionam. E é esse o exercício, porque eu agora, mais recentemente, no início deste ano, comecei a ir a algumas escolas do primeiro ciclo, poder partilhar um pouco com os jovens até o 4º ano de idade, a 4ª série, não é? Sobre o que é o Braille, o que é que eu tenho aprendido com o Braille,
tento fazer um alerta para que passem a mensagem em casa, amigos, família, sobre carros estacionados em cima de passeios, que tenham aquela consciência muitas vezes da sinalização que as prefeituras e as câmaras municipais ou as juntas de freguesia aqui em Portugal, por vezes colocam a sinalização ou paragens de autocarro em cima dos passeios, que já para nós que temos a possibilidade de ver é extremamente difícil muitas vezes contornar e desviar, quanto mais para quem não tem a possibilidade de ver. E eu tento partilhar um bocadinho isso nas escolas. Não sou professor, sou apenas um curioso que aprendeu Braille e que criou um projeto em torno do Braille. Claro que há pessoas, aqui em Portugal, nós temos pessoas que sim, têm, além dos professores que também fazem o trabalho de inclusão como tu, aí no Brasil, temos uma associação que é a ACAP, Associação de Cegos e Ambliopes Portugueses, ou de Portugal, e eles sim também fazem um trabalho bastante meritório e intensivo e de proximidade de pessoas que têm ou baixa visão ou visão severa, não é uma baixa visão severa, que já é praticamente cegueira, ou cegueira. E eles sim fazem um acompanhamento sistemático, contínuo, junto das pessoas, para inseri-los dentro da sociedade e torná-los autónomos naquilo que é possível torná-los, não é? Por isso a minha partilha é sempre enquanto curioso e constante aprendiz, sempre. Mas é bom que tu, enquanto professora, tenhas esse trabalho e que possas partilhar também connosco quais as dificuldades do dia-a-dia que estão espalhadas pela rua, mal saímos de casa, não é? E até mesmo dentro de casa, até dentro de casa. Exatamente. Eu estou lendo os comentários, as pessoas vão entrando aí. A Flávia, a professora, falando que os alunos não esqueceram, né, dos momentos. É bom. O Hugo, obrigada, Hugo. E é um trabalho, como eu falei, de formiguinha, mas aos pouquinhos a gente vai conquistando, né, com as meninas. A gente consegue fazer grandes parcerias, né, com nesse trajeto, amizades, né, verdadeiras. E nesse caminho encontrei uma que temos o projeto do Patins Inclusivo, né? Eu lembro que eu divulguei a moça que anda de patins, apaixonada pelo patins, acho que ela não entrou ainda não. E está ensinando os meninos cegos a andar de patins. Foi assim, é algo extraordinário, porque sem dúvida. Tanto para ela como para nós, né? Como para os cegos. Porque sim, é possível. A gente que limita, né? A gente limita. Ah, é cego, não vai poder andar de patins. Ah, cego pode fazer isso? Eles podem fazer tudo, né? Eles podem fazer tudo. Até é uma questão de saber adaptar, não é? De adaptar à condição. Exatamente, a condição. Ele vai andar, como vai? Vai usar a audição para seguir, aí ela fica chamando o nome, a menina vai na direção dela. Todas as atividades são, né, capazes de realizar com as adaptações. E, igual você falou dos livros braille, é muito difícil a gente encontrar livros em braille, principalmente poesias em braille, né? Por isso que esse seu trabalho assim, é riquíssimo e muito lindo, porque eles vão poder ter esse acesso, né, de poesias para leitura, para ler. Porque as pessoas acham também que o braille não é tão importante para os cegos. Claro que é. Claro que é. Mas os cegos precisam, né, de ler o braille mesmo, porque hoje tem a tecnologia, tem os livros, né, em áudio, tem a internet que facilita tudo, mas eles precisam de ter esse contato com o braille, com a leitura. Sim, sim. Aliás, eu costumo dizer que é muito semelhante como nós. Temos o livro físico e temos o e-book. E eu, por exemplo, eu não dispenso o livro físico. Para mim é extremamente essencial ter o contacto com o papel, com o cheiro do livro, com o livro. E eu já partilhei experiências com pessoas que são cegas, nomeadamente até um professor aqui de Braga, e ele partilhou e confidou-se exatamente a dizer que nada substitui o contacto com o braille. O audiolivro e os áudios efetivamente vêm melhorar e alargar para que as coisas se tornem ainda mais inclusivas,
mas isso não quer dizer que substitua o Braille. O que eu percebi ao longo deste tempo é que há muitas pessoas cegas que não sabem Braille, que não sabem, ou porque ficaram cegos mais tarde e que têm uma dificuldade na aprendizagem ou até na sensibilidade, não é? Porque é fruto de um acidente ou de uma doença. E acabo por perceber que nem todos têm essa faculdade de conseguir ler o Braille. E então aí sim, o audiolivro e a parte áudio bem facilitar bastante a inclusão nesse processo. Aqui a Câmara diz que o contacto com profissionais, sim, o bom profissional ajuda, sem dúvida nenhuma, na integração da sociedade, sem dúvida nenhuma. Isso é extremamente essencial. E o trabalho que nos estavas a falar é que possibilita que as pessoas que tenham essa condição possam sair de casa e possam sentir que fazem parte da comunidade como um todo e não serem excluídas, porque somos nós que os excluímos, não é? Quando colocamos obstáculos pelo meio do caminho, se não tiver uma experiência vasta, acaba por ser bastante difícil deslocar, nem que seja de 20 metros, 50 metros, sem estar a esbarrar contra um poste ou até uma má sinalização de um trabalho que esteja a ser feito na via pública. Não é? Isso é a experiência que eu tenho acumulado com a elaboração do meu projeto. Eu, quando começo a pauta, o propósito inicial ia ser os contos infantis e poesia. Poesia porque eu gosto e é algo que eu consumo bastante literatura e consumo também bastante poesia, mas acima de tudo era porque quando eu começo a transcrever através aqui desta pauta, não é? Que é a pauta de 29 linhas, não sei se consegues, pronto, isto aqui é em negativo, esta pauta, não é? E eu então, através desta punção, consigo fazer a transcrição em negativo, ou seja, da direita para a esquerda. E o objetivo também de ser a poesia, além de eu gostar, era porque os textos eram relativamente curtos, o que ia me facilitar eu conseguir transcrever a quantidade substancial, reduzida neste caso, de texto, para me facilitar no aprendizado também, não é? Porque eu a cada vez que transcrevo estou a aprendizar, estou a mecanizar, estou a aperfeiçoar a transcrição, não é? E então eu criei a pauta, e eu vou já assim adiantando, já sabes que eu depois vou adiantando a pauta. Eu criei o primeiro exemplar da pauta em janeiro, 20 de janeiro de 2019. E a primeira capa é esta, não é? Ou seja, uma coisa bastante simples, tem aqui a transcrição, em que eu convido os autores, os poetas, faço o convite para poderem colaborar comigo, não é? Neste caso com o projeto, na cedência de um poema. O objetivo é ter um poema por autor. É sempre esse o propósito. Eu faço cerca de 30 exemplares, 40 exemplares, mais ou menos. E depois, manualmente, faço então a transcrição de todos os poemas, não é? Por exemplo, este aqui, o primeiro exemplar, tem 5 poemas, sai em janeiro, teve que sair assim um bocadinho a correr para que o projeto fosse realmente concretizado, porque era uma necessidade muito grande. Depois, no segundo, que lancei logo em abril, a seguir, optei por alargar ainda mais o horizonte do projeto. E então o que é que eu pensei? Em recorrer a associações aqui em Portugal que trabalhem com jovens e adultos com deficiência, seja ela cognitiva, seja ela física. E então surge este segundo exemplar, as capas, e é essa a proposta, as capas são ilustradas pelos jovens com deficiência. Então o objetivo neste segundo exemplar era que cada exemplar, no seu interior, no meio, tivesse uma ilustração diferente. Dos 20 exemplares que eu criei neste segundo, todos eles no interior eram únicos porque tinham o desenho diretamente aqui. Por exemplo, estás a ver? Isto é feito a lápis de cor, não é? A proposta foi feita, lancei o desafio, mas não deixei ao critério da associação, dos jovens, para ilustrarem aquilo que realmente quisessem. Por isso, eu quando vou buscar os desenhos, eu não sei o que é que vem lá. E então surge este.
deste projeto, desta segunda edição, só surge então um mote, todos diferentes, todos iguais. Exatamente porque o conteúdo poético das edições é todo o mesmo, não é? E aqui já acrescentei umas notas biográficas, uma ficha técnica, que está aqui. E então a diferencia, porque o conteúdo poético é todo o mesmo e a distinção dele acaba por ser o interior. Pronto. Neste caso, foram 20 exemplares, depois houve uma reedição a pedidos, e também, mas andam cerca de mais 10 exemplares, mais coisa, menos coisa. Daí em diante, tenho contactado outras associações. O número 3 foi a AFPAD, Associação Famalicense de Prevenção e Apoio à Deficiência, que é daqui da cidade onde eu vivo, em Famalicão. E então este aqui, o único objetivo era a capa, e sai este desenho. Atenção que estão aqui desenhos que nem eu seria capaz de fazer. Atenção. E eu, através do contacto com as associações e esta colaboração para a elaboração das capas, estou, no meu entender, a promover a inclusão, porque estou também a proporcionar às pessoas que vejam que mesmo eles tendo uma deficiência cognitiva ou física, eles têm capacidades e fazem coisas muito bonitas. E tenho aqui um trabalho lindíssimo, e depois, entretanto, já surgiram mais duas que estão aqui, e é muito gratificante ver o empolgamento deles, a disponibilidade das associações em querer colaborar num projeto diferenciado, porque é de poesia, não existe aqui em Portugal um projeto semelhante, que seja feito manualmente de poesia e com colaborações de associações que deem apoio a jovens e adultos com deficiência. Entretanto, depois, olha, surge mais esta aqui, esta capa, que é a número 4, em que a colaboração é com uma associação de apoio a jovens autistas. Esta 4 é uma associação que é a AIA, é a Associação de Inclusão ao Autismo. Pronto. E tem aqui uma capa muito bonita. E depois, claro, o interior eu vou tentando sempre aperfeiçoar e ponho uma descrição da associação, qual é o motivo e o objetivo da associação, e depois, claro, vai variando os autores, como é lógico, não é? E esta última é de uma associação aqui de uma cidade ao lado, que é o APP-ACDM da Trofa, em que uma associação que tem bastantes necessidades na sua estrutura física, que necessita de obras assim um bocadinho urgentemente, e então eles elaboraram esta capa, que é diferente das outras, como é óbvio, não é? E que tem aqui, então estes desenhos bonitos, dão sempre umas opções, e eu opto. Depois, claro, em relação ao conteúdo poético, é bonito porque, felizmente, os poetas aderem com muita disponibilidade ao projeto e cedem os seus poemas para colaborar. Nesta quinta edição, além de todos os poetas que estão aqui, que eu admiro e respeito e tenho uma dívida de gratidão para com eles, por poderem fazer com que este projeto seja real, não é? Porque sem eles o projeto não existiria. Tenho a participação de um poeta que atualmente é o Presidente da República de Cabo Verde, que é o Jorge Carlos Fonseca, o Dr. Jorge Carlos Fonseca, que é poeta e que é basicamente a demonstração da adesão e da disponibilidade das pessoas de aderirem ao projeto. Por isso eu tenho nacionais e internacionais, já tive uma brasileira, que é a Carla Carbati, que participou na segunda edição, e vou ter, em princípio terei outra brasileira agora na sexta, mas vamos ver. E este é o meu projeto, lá está, lanço a edição de 4 em 4 meses, porque é tudo feito manualmente, e é isto, e tenho acumulado muita experiência e muita informação para aprender cada vez mais sobre o que é inclusão, sobre o que é cegueira, a necessidade das pessoas que têm ou baixa visão, que são cegos,
isto é contínuo, nunca para, não é? E já falei demais. E para o público aí que está ouvindo, os meninos igual a Flávia falando que é lindo esse projeto, eu já comprei, tá? Essas Sim. pautas, 4 Sim. edições, né? A É, última, falta sim, comprar é a aqui, última agora. esta aqui. Esta eu Então, atrasei agora para o início de maio, devido a este flagelo mundial que é a pandemia, porque ela inicialmente sairia em abril, inícios de abril, maio, e eu optei por atrasar um pouquinho mais, e em maio aqui em Portugal começaram gradualmente, não a voltar à normalidade, mas houve uma estabilização um bocadinho maior, e então optei para no início de maio lançar esta edição, que é a quinta. então. E as meninas, quem quiser e tiver interesse, né, pode comprar. A gente Sim, nem paga frete, né? Tem essa vantagem. sim, E sim. chegou perfeitinho aqui no Brasil. Sim, Direto de Portugal, um boletim da pauta. Lindo exatamente, trabalho. existe uma, A uma, Dani, aqui, a Dani é um projeto verde novo sim, de um estado próximo. Nós já fomos lá conhecer. Ela está ok. perguntando aí como adquirir. Depois Mas eu te isso depois passo o contato, Dani. isso, Eu é vi isso. quando a Dani entrou, mas não podia falar porque você estava falando. É um projeto lindo que ela faz. Ela era enfermeira e agora ela está, né, com a baixa visão. E ela criou esse projeto Verde Novo e está assim, revolucionando lá a cidade dela, exigindo acessibilidade, Fantástico. ajudando as pessoas, né, que têm essa deficiência, tanto baixa visão como cegos. E a Sim. gente está fazendo essa parceria com ela, ela de outros estados, né? E nós estamos juntos também nessa. É o Verde Novo, a Dani, nossa amiga. E nós podemos também partilhar com as pessoas que estão-nos a assistir, que nós, eu, tu e temos outra amiga que é a Mónica, que é da Amor. Argentina, que é de Que Mendonça. é o nosso projeto. E quando nós demos aqui o nome ao live, que é o Braille Sem Fronteiras, que é o nosso nome do grupo do WhatsApp, em que eu, a Telma e a Mónica, que a Mónica na Argentina produz as cartas, as emendas dos restaurantes e transcreve as emendas e torna, de certa forma, acessível. E então, através desse grupo, nós vamos partilhando experiências. Eu acho, Mónica, eu acho que consegues perceber que era essa uma das dificuldades, o escrito, É, tá aí. entender, não é? Para aqui para o Brasil, a gente fala que são os cardápios, né, dos É, restaurantes. aqui as Então, ela emendas, transcreve os cardápios dos restaurantes em braille. isso mesmo. É a carta braille. Ela está Então, presente aí, ó. Escreveu, então, presente. então é engraçado que nós, em 13 países distintos, com o Atlântico de diferença, conseguimos, através do Braille, estar juntos, mas ter projetos diferentes. A Mónica, através das emendas ou as cartas ou os cardápios, eu, através da poesia e a pauta, e tu, através das aulas e do processo de inclusão e do aprendizado de patins, de bicicletas, e não só, da leitura e por aí fora. Então o Braille consegue unir 3 países, 3 pessoas de países diferentes, mas que têm um propósito, trabalhar pela inclusão e os tais passos de formiguinha, não é? Exatamente. Mas o Braille conseguiu-nos unir e juntar, não é? E não só nós, também temos a Isabela, mas não sei se queres falar sobre a Isabela, acho que tens mais legitimidade para falar dela, não é? Tem a Isabela, aqui, a Isabela é do Brasil mesmo, e nós conhecemos através do livro. Olha. Vou até mostrar aqui um livro, Miss, é um livro todo adaptado, em Pois é. braille, todo detalhado, né? Para a criança, na idade de alfabetização, até um adulto, né? Muito Exatamente. detalhado. Em outro momento, nós vamos fazer uma live com ela também, né? Para apresentar o projeto dela. Muito lindo esse livro. Sem dúvida. E principalmente as crianças, né, quando estão em fase de alfabetização, E está a Isabela. precisa de ter. Isso aí, essa é a Isabela. E este sim, Precisa de ter.
E este livro, sim, é 100% inclusivo, não é? Porque além de ter o Exatamente. áudio do livro, tem o Braille e depois também tem a impressão em tinta, que está destinado à baixa visão, porque tem a impressão destinada e adequada exatamente para a baixa visão. E este, sim, é um projeto 100% inclusivo, tem uma encadernação muito interessante, porque tem argolas, mas depois tem a capa protetora, não é? E é manuseável, é fácil de abrir e a Isabel fez gentilmente chegar um exemplar aqui a Portugal e eu sempre que vou às escolas poder falar um pouco sobre o Braille, levo o livro da Isabela, porque é um exemplo claro de como é possível criar algo 100% inclusivo, bonito, esteticamente bonito e prático, muito prático. E era E que giro, tem o detalhe do CD, né? Que tem em Libras para cegos. Exatamente, também tem isso. Para surdo, né? Livros para surdo. É isso mesmo. Por isso acho que era giro também fazeres um live com a Isabela. Não sei Por se ela isso está a fazer ou 100%, não. por isso 100% inclusivo, que atende todas as deficiências. Sim, Ela estava sim. aí, será que ela está aí ainda, Isabela? Ela que diga um hello. É. Não, mas era giro, era, porque acho que há muito caminho a percorrer ainda sobre a inclusão, sobre a consciencialização e a necessidade de inserir as pessoas com a condição de baixa visão, a cegueira na sociedade. Há um trabalho, ainda há muito a fazer, ainda há muito a fazer. Acredito que o investimento não seja visivelmente rentável para alguns municípios ou estados, não é? Mas é prático e dá vida às pessoas que realmente necessitam, não é? Nem todo o retorno tem que ser monetário. Às vezes o poder facilitar e tornar como as pessoas de cadeira de rodas, os cadeirantes, não é? O facto de poder agilizá-los em transportes públicos, no dia a dia, na saída de casa, na ida ao supermercado, à farmácia, ao hospital. Pequenas coisinhas, pequenas adaptações, umas rampas, as guias de sinalização quando é para atravessar a rua, são pequenas coisinhas que ajudam e tornam as pessoas ainda mais inseridas na comunidade. Acho que isso é extremamente importante. E esse é o trabalho que tu fazes, que é poder ensinar as pessoas que precisam a deslocar-se, não é? E aí vamos continuar levando a inclusão, né? Inserindo essas pessoas na sociedade. E Diz tem uma coisa. assim, é como você falou, ainda tem muita coisa para ser feito, né? Sim, Que a gente sim. não dá conta, mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue. E tens ajuda da prefeitura sobre o teu projeto? Não tenho ajuda da prefeitura. Também nunca procurei. Ok. É um bocadinho como eu, também não procurei, por isso. A gente vai fazendo a nossa parte, assim, por conta própria mesmo, mas às vezes tem muita burocracia, muita dificuldade para a gente conseguir ajuda, né? Sim. Mas Uma das dificuldades que eu tenho é em conseguir adquirir material. Essa é uma das dificuldades que eu tenho, porque o material não é feito em quantidade, ou seja, o espaço onde tem material, o material que existe ou está indisponível, porque está esgotado porque não há uma procura, ou o que existe é caro. É caro. é verdade. Nomeadamente as máquinas de escrever, que são máquinas caras, mesmo usadas são máquinas caras. Já não falo na impressora, que então são valores Impressora é impossível. irrisórios, sim. Embora, por exemplo, aqui em Portugal existe um apoio que é dado pelo Estado a todas as pessoas que tenham a cegueira ou a baixa visão, e que é dividido em dois patamares. Se for para o dia-a-dia, para uma vida social, é a parte da segurança social, que é aqui em Portugal, que dá um apoio e comparticipa a 100% com a aquisição de material. Ok? Se for para trabalho, então aí já é o Instituto de Emprego, aqui em Portugal, que financia, por exemplo, se eles quiserem uma máquina de escrever ou uma impressora, há uma comparticipação. Agora não sei se é na totalidade ou em parte para a aquisição do material. Tendo em conta que é dispendioso, é bastante útil. Mas existe esse apoio.
E a associação que eu falei no início, a CAPO, ajuda nesse processo todo de aquisição, de preenchimento da parte burocrática, etc, etc. Não é? Eu só tenho este material, que é material que eu vou comprando, não é? Este, por exemplo, não sei se as pessoas estão familiarizadas, esta é uma pauta, uma reglete positiva, em que tem aqui os pontinhos, não é? E que tem uma punção, que é este objeto, que tem uma concavidade, não é? Que é aqui côncavo, ao contrário, por exemplo, desta, que é pontiaguda. Então esta carrega, deixa-me pôr assim, que é mais fácil. É a reglete, é positiva essa. E depois ele faz a concavidade na folha e pica ali, não é? Pronto. E então, esta é a pauta que nós chamamos de pauta positiva, de 4 linhas, ok? Depois tenho este material que eu tenho conseguido arranjar, é através de uma associação que existe em Espanha, que é a ONCE, ok? Eu até posso pôr, não sei se aparece negativo ou não, que é esta, que é esta. Não sei se consegues ver com perfeição, que é a ONCE, que em Espanha eles é que fornecem o material e consigo arranjar material mais barato em relação a Portugal. Esta é outra pauta, mas de 6 linhas, mas é em negativo, ok? E ao contrário de ter os pontinhos, tem os risquinhos, mas é em negativo e posso transcrever com estas duas. Ok? Isto são as punções, isto é indispensável. E depois tem a 29 linhas, que eu mostrei há pouco, que é esta, foi a primeira que eu comprei, que é esta, e então esta é o que eu utilizo para transcrever as pautas uma a uma, poema a poema, e utilizo este material. Este é o material que eu consegui adquirir até agora e é o que eu utilizo para que seja possível a criação do projeto. Não sei que material é que tu usas para aprendizar ou para ensinar, porque existe muita coisa, mas... Eu ensino com essa a reglete, né? Porque os meninos cegos, a maioria não tem condições de ter uma máquina, né? Os que eu conheço aqui, ninguém tem máquina em casa, então é a reglete mesmo. Então eu ensino os professores a usarem manualmente mesmo uma reglete. Depois ensino a máquina, porque nas escolas tem a máquina, né? E só fica sem a impressora Braille, que aí seria um outro curso separado, porque eu não tenho a impressora Braille para ensinar, né? Mas a gente pode fazer um curso só para trabalhar com a impressora. Foi o que eu fiz e que na escola onde eu trabalhava já tinha impressora. E assim, é rápido demais com a impressora. Não é tão simples como escrever no Word, é outro programa que tem o Braille fácil para você transcrever e imprimir. Mas no curso básico mesmo que eu dou, é a reglete e a máquina. A máquina eu consegui adquirir uma usada, né, para poder ter na instituição, para poder fazer esse trabalho também com os cegos. Eu também pretendo ter esses livros para eles lerem, né, de poesias. Estou até transcrevendo um. Estou enrolando, né? Mas vou conseguir. E essas pautas suas, as suas pautas, depois que chegou, eu não consegui ter contato mais com os meninos cegos, né? Para eles poderem ler. Tem algumas que a Ana Maria está esperando para poder ler, mas aí, por causa da pandemia, nós ficamos separados, não estou tendo contato com elas. Para poder mostrar tanto o livro da Isabela quanto as suas pautas, os boletins, né? Para poder ter essa acessibilidade. E eu pretendo fazer isso na instituição, ter, né, vários livros diferentes para eles poderem adquirir esse espaço para quando precisarem de ler, fazer um momento de leitura com eles no Braille, porque eles vão ficando em casa, eles vão ficando isolados do Braille também. Sim. Porque não tem material em Braille disponível, né, para ler. Então, eu pretendo, né, nesse projeto, ter tipo essa disponibilidade de Braille no Instituto, para os cegos da cidade poder ter acesso ao Braille. Sim. Eu não sei se as pessoas que nos estão a acompanhar, e é algo que eu também na altura desconhecia e que fui ficando a saber a posteriori, que é a densidade das transcrições. Uma folha em tinta, impressa em tinta,
quando fazemos a transcrição para Braille, que é um código, não é? Como o tamanho é padrão, não é? Na pauta ou na raglet, equivale sempre uma folha em tinta, equivale a 3 em Braille. Ou seja, é natural que livros que são relativamente curtos em impressão em tinta, depois quando são transformados em Braille, dão uma imensidão muito grande. Por exemplo, este livro aqui eu consegui adquirir, este é o segundo volume de um livro de matemática, que possivelmente existem mais 4. Isto é um livro, isto é metade, ou seja, é o segundo volume, talvez de 4 de matemática, não é? Porque depois é uma transcrição extensa, quando é feita à mão é demorada, é um processo demorado, depois requer uma correção, sempre a posteriori da transcrição. É natural que haja lá umas falhas, por isso acho que era importante as pessoas também, não sei se sabiam ou não, a priori alguns saberão, não é? Da dimensão depois do material transcrito. Por isso o facto de quereres ter material disponível na associação e disponível para a comunidade é um objetivo muito bom, contudo será um objetivo demorado, extenso, árduo, porque não é? Mas depois de criado é bonito. Mas transcrever é muito massivo, torna-se cansativo de fazer. Não é? Por isso a impressora era muito mais facilitado. Por uma semana terias os exemplares que tu querias não é? Mas com um pouquinho a gente vai conseguindo, né? Sim. Construir e adquirindo esses livros. Como você falou, a Ana Maria até tem a Bíblia em Braille. Então, uma Bíblia assim, agora até esqueci a quantidade de volumes que é, porque às vezes as pessoas pensam que é fácil, só um livro transcrito, mas não é. Os livros didáticos na escola comum dava assim 12, 14 volumes, né? Seriam 14 livros para ter um livro que o aluno tem. Um livro didático dava 14, 15 volumes, dependendo da quantidade de páginas do livro. Então, é muito. Por isso, ainda adquirir só uns livros de pauta igual o seu, de poesias, já fica mais fácil. E também não fica tão cansativo para eles lerem, né? Porque a leitura em Braille, ela é muito cansativa. A gente tem uma que fala que toda vez que ela começa a ler, ela sente dor de cabeça, se ela lê muito tempo. Né? Ela não lê com os olhos, ela lê com a ponta do dedo. Certo. E sente dor de cabeça lendo. Então, porque é cansativo, ela tem que se esforçar muito ali para sentir, né, na ponta dos dedos o braille, os pontinhos, para fazer a leitura. Eu, particularmente, nunca tentei ler só com o dedo. A gente até pode fazer essa experiência para treinar. Porque a gente lê, a gente olha, a gente já visualizou os pontinhos e a gente já sabe. Mas ler com a sensibilidade ali do dedo, gente, é muito difícil. Porque nós tendo a capacidade de ver, torna-se mais difícil. Sim. Exatamente. Aí a gente fala assim, se eles têm a capacidade de ler com a ponta dos dedos, o que é impossível para eles, né, de realizar? Porque eles acabam por acumular uma sensibilidade maior, já que não têm a faculdade de ver, acabam por ter uma sensibilidade maior do tato. Não é? E acabam por trabalhar e despertar apurar a sensibilidade noutros campos. E a gente trabalha essa sensibilidade antes de ensinar o braille. Porque não é por serem cegos que conseguem ler automaticamente com o dedo. Também requer trabalho. Tem todo um processo antes para poder eles chegar naqueles pontinhos ali. A gente vai aperfeiçoando ali a sensibilidade, né, dos dedos, com várias atividades. É um processo bem grande mesmo para eles conseguirem. Mas a aprendizagem, dependendo do nível. Se for criança, né, bem rápido. Adulto também. Na escola, a gente já alfabetizou adultos que perderam a visão e que queriam, né, aprender o braille também. Então, eu já tive essa realidade de atender crianças que nasceram cegas, alfabetizar crianças que nasceram cegas e alfabetizar também pessoas que perderam a visão. Certo. Né? Depois de adultos, perderam a visão e foram aprender o braille. E é mais difícil.
é E mais diz-me difícil. diz uma coisa, tu também ensinas a fazer a deslocação na via pública? A deslocar a andar com a bengala? Sim, Não é? eu Porque sim. existem as cores da bengala, dá para diferenciar se é baixa visão, se é cegueira ou se é É, cego e surdo, não é? mas as pessoas ainda não aprenderam isso, assim. Ok. E também é Não sei difícil se. de... Geralmente é aquela branca com amarelinha, entendeu? Que todos têm. Certo. Aí, esse é o projeto que a Dani faz também lá na cidade dela, o projeto Verde Novo, E a branca e a que é amarela baixa visão. é baixa Ela tem visão. uma Ok. bengala linda, agora tem umas bengalas até coloridas para festa, tem bengala com dourado, Ok. prateada, porque a moça quer ir para uma festa, um casamento, né, e fica com vergonha de ir com a bengala, que Então eu uso no dia a personaliza, não dia. é? Então São elas têm uma personalizadas. bengala, já tem uma bengala própria para festa, entendeu? E tem, Ah, ok. assim, várias cores, né, e modelos. E ainda colocam um nome na bengala. Não sei se a Dani daí. O nome eu aprendi com a Dani. Elas colocam assim, pegam a bengala e assimila com alguém próximo, ou alguém que foi assim, muito importante para, tipo, não andar sozinha. Não estar Ok. com a bengala. Olha lá, ela está falando, ó, ela luta por esse reconhecimento. Então, ela até falou que botou o nome da bengala dela, eu acho que é o nome da avó, da bisa. Então, ela nunca vai sozinha, né? Tipo assim, a minha bengala chama Aninha. Então, vamos, Aninha, comigo. Então, por mais que a gente aprende, que a gente acha que já sabe, é uma aprendizagem nova todo dia, como você disse. A gente está sempre aprendendo as Sim. coisas, aprendendo. Aqui E, A e Luísa a quando a Luísa gente está a tem um perguntar. contato. A Luísa estava a A perguntar Luísa, como é que é a situação do processo do cão-guia. Eu sei que existem escolas aqui em Portugal em que treinam os cães e eu não sei depois como é feita a aquisição. Se é feita quando o cão ainda é bebê, para que seja feito o processo, ou já compram ele treinado. Isso eu não sei ao certo como é que funciona. Mas isso as associações, melhor do que eu, poderão explicar. Eu apenas vou partilhando aquilo que eu tenho visto e aquilo que eu tenho assimilado ao longo deste tempo. Claro que as associações têm um conhecimento muito mais alargado da parte burocrática, da aquisição de material, dos cães-guia, e tenho aqui um vizinho que tem um cão-guia, um labrador, neste caso é uma cadela, que chama-se Maria, e, e sim, ele circula com ela, embora ele tenha baixa visão, mas tem a cadela com ele, sim. Agora não sei como é que é feito o processo. Sei que existe uma escola, uma ou mais do que uma, mas não sei como é que é feito o processo. Isso não sei. aqui na nossa cidade, teve um rapaz que começou com esse projeto treinar. Nós até fomos com ele na prefeitura, né, um tempo atrás já, não, mas nós não conseguimos apoio da prefeitura para esse projeto. E ele Ok, conseguiu treinar dois cães, um já até morreu, ok. um cão já há um tempo. O rapaz andava perfeitamente aqui na cidade de Cachoeiro com o cão guia, mas aí não tem mais. Nós vamos ter uma cidade próxima à universidade, que treina esses cães, né? Mas é muito difícil conseguir o acesso para esses cães, ter, né, esses cães para os meninos, porque é difícil, é muito, a lista é grande, né, para poder ter, e são poucos cães, poucas pessoas treinam esses cães. E Pois. é ideal. A gente tem, eu conheço, né, pelo Instagram, foi um avanço muito grande, assim, porque eu conheci muitos projetos, muitas pessoas envolvidas com a inclusão. Nós temos uma moça que viaja com o cão dela, com o cão guia, para tudo quanto é lugar no mundo. Ela viaja, ela e o cão. Sim. Então, assim, a gente, no início, que começou o rapaz falar do cão guia, nós ficamos assim, muito empolgados com aquela história, mas depois não deu, não conseguimos seguir em frente. O rapaz parou de treinar. Porque É aí pena, nós não conseguimos esse apoio pela prefeitura, nós não conseguimos. é pena. Mas explicaram porque é que não conseguiram o apoio? Ou o motivo justificado? Ou simplesmente negaram e não explicaram o porquê? Porque não explicaram por quê. Ou simplesmente porque não é rentável, não é? Exatamente. E é muito caro, né, o treinamento do cão-guia para Sim, ter, assim, é muito difícil essa parte para ter a preparação, o treinamento, a doação. Tem que
não é simplesmente treinar e colocar na mão do cego, né? O rapaz explicou todo o detalhe, quando nasce o cão, eles já vão separados para aquela pessoa, vai ver se combina com a personalidade do cão se combina com a personalidade Ou daquele seja, cego, quando eles querem para comprar um poder... cão, compram um cão, ou seja, treinam o cão desde pequenino. Eles não compram ele já treinado. Exatamente. Ele é treinado e moldado à pessoa. Ok. E já Então o vai processo com treinando. certeza será igual aqui, de certeza absoluta. Exatamente. Assim, é um processo muito lindo esse treino do cão guia e muito importante para os cegos, né? Para a acessibilidade deles, para eles dão a liberdade, né, com o cão guia. Porque é mais Sim. fácil andar com o cão guia do que com uma simples bengala. Certo, certo. É um apoio, não é? É um apoio. Aqui a realidade acaba por ser, quanto mais eles estiverem disponíveis para tornar o dia a dia deles mais fácil, melhor. É esse o grande propósito das bengalas, de ter os assistentes. Aqui em Portugal há uma associação que está a formar pessoas que tornam os assistentes e que elaboram projetos, trabalhos manuais, ou que ajudam por, sei lá, 4 horas por dia, levam-nos a passear, ou vão com eles a algum lado que sozinhos seria um pouco mais complicado, e eles vão, ajudam-nos a fazer as lides domésticas, ou preencher papéis. E existe aqui assistentes em que fazem esse trabalho numa curta duração por dia, 4 horas, 5 horas, dependendo da disponibilidade dos voluntários, de poder ajudar essas pessoas. E eu conheci no início deste ano, dia 4 de janeiro, que é o Dia Mundial do Braille, e eu conheci um desses assistentes em que o senhor a quem ele dá apoio teve um acidente de trabalho e ficou cego, e ele basicamente ficou fechado em casa, ele não se deslocava para lado nenhum. E foi quando esse senhor esse assistente começa a interagir com ele, a trazê-lo para a rua, a deslocar-se com ele, que ele começou a ganhar a despertar novamente para a vida. Porque se não fosse o apoio destas pessoas, que muitas vezes são de certa forma invisíveis, não é? Ele estaria em casa, fechado, afastado de toda a gente, e por isso há pessoas que fazem trabalhos lindíssimos, que nem sempre têm o mediatismo e a projeção, e que estão fora dos holofotes, e que são essenciais para que pessoas com baixa visão, cegueira ou outro tipo de condicionantes possam estar inseridos dentro das nossas comunidades. Por isso acho que nunca é demais ressaltar e relembrar a existência dessas pessoas, associações e pessoas anónimas que estão no nosso dia-a-dia a dar o melhor de si em prol dos outros. Não é? Por isso há imensa gente por aí, não é? E vamos descobrindo todos os dias sempre pessoas. Hoje fiquei a conhecer pessoas das cidades vizinhas que têm trabalhos fantásticos, e aqui em Portugal também com certeza haverá, não é? E vou tendo contacto com alguns, não é? Mas ainda há muito para fazer, não é? Por isso... Muito. Entretanto, eu possivelmente terei a versão da pauta em áudio também. É algo que ainda estou a tratar, mas possivelmente em breve, muito em breve, terei as edições todas da pauta em áudio. Por isso é mais um passo que vou dar na pauta. Vou manter o formato físico, mas ainda vou acrescentar a parte do áudio, e aí talvez consiga possibilitar e alargar o leque da pauta para outras partes do mundo, não é? Que é esse o grande objetivo. Já é mais um avanço. É verdade, é verdade. Um pouquinho a gente vai avançando mais no processo dessa inclusão. Sim. Então, já está terminando a nossa live. Pronto, faltam uns minutinhos. Vamos agradecer a todos pela presença, né? Obrigada por estar aqui. Que seja a primeira de muitas. O projeto Braille Sem Fronteiras é esse: Brasil, Argentina e Portugal. Um beijinho muito grande para a Mónica e para a Isabela também, porque são as pessoas com quem nós temos interagido um pouquinho mais, não é?